Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu venho aqui trazer mais um assunto para vocês. Vocês já ouviram falar que o antibiótico, quando a gente toma antibiótico, faz mal para os dentes? Então, esse é um assunto bem interessante que eu vou falar aqui para vocês entenderem bem como é que funciona. Antigamente, se usava muito um antibiótico que chamava tetraciclina. Hoje em dia já não se usa mais, exatamente porque ele causava problemas nos dentes. Principalmente, os dentes ficavam manchados, amarronzados, bem escuros mesmo. Então, ocorreram alguns problemas, isso tem muitos anos, quando uma gestante ela tomava a tetraciclina, o bebê depois apresentava tanto na dentição de leite, que é a dentição decídua, quanto depois também podendo ter na dentição permanente dentes manchados e dentes escurecidos. Então, e parecendo até um dente um pouco mais enfraquecidos e tal. Então, isso foi realmente deixado de lado. Em relação ao antibiótico, qual é o problema do antibiótico? O maior problema é a sua administração, ou seja, se você usar um antibiótico sendo um comprimido, né, você não vai ter problema nos dentes diretamente, tá? Então, assim, o problema é a forma da administração desse antibiótico. Então, quando uma pessoa toma em solução, que é em líquido, né, por exemplo, principalmente crianças, por exemplo, toma muito amoxicilina em líquido. Essa amoxicilina, ela tem sacarose, que é o açúcar. Então, geralmente coloca esse açúcar para dar um gostinho melhor no medicamento, para a criança poder tomar esse medicamento. Então, essa sacarose, que é o açúcar, ele pode causar cáries. Por quê? Porque a criança, ela, por exemplo, vai precisar tomar um antibiótico de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, e aí ela não vai ter aquela escovação tão rigorosa dos dentes, né, durante todos esses momentos. E o que acontece muito também, por exemplo, vai dormir, né? Então às vezes até fez a escovação à noite. E aí, por algum motivo, o horário do antibiótico calhou de ser no momento que ele já está quase dormindo. E aí os pais vão lá e dão o antibiótico em líquido, né, para a criança, e ela vai acabar dormindo com aquele açúcar na boca. Então, isso aumenta muito as chances dessa criança ter cáries. E a gente não só o antibiótico em si que a gente está falando, né? O xarope também, xaropes para alergias, alguns medicamentos até homeopáticos, algumas bolinhas da homeopatia que tem açúcar. Então, isso tudo a gente tem que ter bastante atenção, porque pode sim, tá, acarretar em ter cáries no futuro. Então, o que a gente precisa fazer? Parece um excesso, algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas que exagero, toda vez que tomar o xarope tem que escovar o dente? Sim, o certo seria toda vez que tomou o xarope e depois ir lá escovar o dente. E não dormir e no meio da noite ter que tomar um xarope. Claro que uma vez ou outra, se isso ocorrer, não é um risco tão grave para ter cáries no dente. Mas, realmente assim, se for constante, as chances são muito grandes, tá? Então, assim, o que a gente precisa realmente ter atenção? Principalmente nas crianças, né? Então, por exemplo, até bebê, às vezes, precisa tomar alguns medicamentos que têm açúcar. Então, no bebê, o bebê só tem um dentinho, pega uma gaze, enrola no dedo, limpa com água filtrada mesmo, aqueles dentinhos, mesmo com o bebê dormindo. Às vezes as pessoas até também falam, poxa, mas é muito difícil, eu tenho medo da criança acordar. Mas tem que ter esse cuidado, porque realmente pode acontecer e cárie em crianças muito pequenas é muito complicado de ser resolvido, tá? Outra coisa também importante, idosos, tá? Eu já presenciei várias situações que pessoas idosas, às vezes muito doentes, às vezes
bronquite, aí tem que tomar xarope, ou então tosse muito, aí acaba também tomando xarope, e acaba tendo esses xaropes também que tem açúcar, né? Pastilhas também para garganta. Então, o que tem que se procurar? Procurar também ver esses medicamentos que não tenham açúcar, né? Ou se tiver açúcar, porque não tem como substituir, porque por acaso esses medicamentos não tem como substituir por outros, tem que ter o cuidado realmente de escovar os dentes, né? Após o uso do produto. Porque senão são períodos muito prolongados com muito açúcar no dente. E esses produtos também aumentam a acidez, fazendo a desmineralização do esmalte dentário, fazendo que então a bactéria da cárie ela fique mais propícia ainda a dar essa cárie no dente. Então, atenção, tá? E é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, pode deixar seus comentários que eu vou responder, né? Curtam aqui nosso canal, se inscrevam, compartilhem e mostrem para os seus amigos. E até o próximo vídeo.